Então vamos lá, nós vamos começar aqui com a nossa aula número 10 já, se eu não me engano. E nessa aula, não é assim, acho que não é 10 ainda não, né? Bem, depois eu vejo a contagem lá. E nessa aula, bem, a gente vai continuar falando sobre C, mas a gente tem que entender um pouquinho qual que é o propósito de você ter uma linguagem, por exemplo, como C, que é uma linguagem compilada, versus uma linguagem interpretada, que é uma linguagem que a gente tinha, as linguagens que a gente tinha visto até agora, por exemplo, a linguagem, que era Python, era uma linguagem interpretada, tá bom? O que que a gente vai ver? Primeira coisa, o Heitor vai estar ajudando aqui. Primeira coisa é o seguinte, ó. Quando a gente vai pro, quando a gente está programando em C, tem um monte de coisas que eu coloquei aqui, não acabei não limpando, mas quando a gente está programando em C, a gente escreve o programa dessa forma aqui. Reconhece esse programa, Heitor? Sim, é aquele que faz a soma de dois números. Exatamente, é o programa que faz a soma de dois números, tá bom? Só que quando eu pegar e mandar falar pro computador rodar isso daqui, o computador ele não entende nenhuma dessas coisas aqui. O que o computador entende, afinal? Código binário. Código binário. Não é só que o computador faz contas em binário, o computador só entende binário. Quando você. Ele só entende binário, ele só roda binário, ele só faz as coisas em binário. Quando você tem uma linguagem interpretada, significa o seguinte: existe aqui. Vou tirar esse cara da frente. Quando você tem uma linguagem interpretada, o que você vai ter é assim, olha. Imagine que você tem assim, olha. Aqui, eu vou colocar aqui embaixo, com toda essa habilidade de desenho que eu tenho, certo? Eu vou colocar aqui embaixo o nosso computador. O que acontece é que, para você conseguir fazer com que o computador rode alguma coisa, você precisa de pegar o teu programa. Ah, tá ruim aqui. Você precisa pegar o teu programa e colocar o teu programa aqui em cima do computador. Deixa um espacinho para colocar outras coisas também. Mas você vai colocar o teu programa para rodar aqui em cima. E esse programa, ele tem que estar, é o seu prog, e ele tem que estar em binário. Se o teu programa não tiver em binário, ele não consegue rodar. Ele não, porque o computador não vai entender. Ele simplesmente não entende. O que acontece? O que aconteceu? O que a gente fez quando a gente aprendeu a trabalhar com outras bases numéricas, Heitor? Como é que é? Quando a gente foi trabalhar com outras bases numéricas, o que a gente Ah, falou? tá. A gente aprendeu a converter. É Tá. converter. Para que serve conversão? O computador entendeu o que você tá falando. Mas não é só o computador. Vamos supor que você tem um colega, o colega ele tem, sei lá, ele tem um gene diferente lá e ele é muito bom em fazer contas em base 15. Ele faz conta em base 15 muito rápido. Mas você não faz em base 15. O que que você faria então para conversar com esse cara? Ah, entendi. Então é pra gente falar a mesma língua? Você converteria para base 15, pediria para ele fazer a conta e depois voltaria para a base 10, que é a que você consegue entender, certo? Então, quando você está pegando o programa aqui, o programa tem que estar em binário. Se o programa não estiver em binário, o computador não vai saber o que fazer, ele não vai conseguir rodar. Só que aí, nessa história, vamos pegar uma outra cor aqui, vou pegar aqui o verdinho. Nessa história, vem aqui em cima um programa que a gente vai ter, certo? Que vai ser o nosso programa soma.c. Aí eu quero pegar o programa soma.c e eu quero fazer o programa soma.c rodar no meu programa, no meu computador. Tá bom? Mas nós já sabemos que o nosso computador, que o computador, para ele conseguir rodar, ele espera que as coisas estejam em binário. Tá bom? O que a gente pode fazer então? Para conseguir fazer com que esse soma.c consiga ser executado no computador? Converter pra binário? Converter para binário. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa de pegar, vamos colocar mais uma cor aqui, a gente precisa pegar esse cara aqui e converter ele para binário. Transformar o C em binário. Desculpa, o soma.c em binário. Esse cara aqui em cima, que a gente está trabalhando, que a gente está falando aqui, a gente chama ele de código fonte ou source code, certo? Código fonte ou source code. A gente sempre vai estar se referindo ao código fonte, o código C.
O código C é código fonte, certo? E aqui embaixo, o que a gente tem é o código binário. Então, aqui é o que a gente tem. Nós temos o código executável, ou binário. O que mais a gente pode chamar isso? Ou código objeto, ou OBJ, a gente fala às vezes. São todas as maneiras que a gente se refere a esse código que está na parte de baixo. É o código executável. Transformar o código fonte em executável. Transformar o código fonte em binário. Transformar o ponto C no ponto O. Transformar o fonte no OBJ ou no objeto. Todas essas coisas a gente acaba falando, tá? Ao longo do tempo vocês acabam se acostumando com isso. Mas são maneiras de se referir a esse processo aqui. E que nome que a gente dá a esse processo aqui? Adivinha, Heitor? Conversão? Não. Compilação. Chama de compilação, certo? A gente fala que a gente está compilando. Você compila o código-fonte para obter um desses códigos aqui, em binário. Tem outras formas de compilar, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas basicamente você faz a compilação para converter o código-fonte em um código binário, um código executável, certo? Falar código executável não é certo porque às vezes você transforma num código binário não executável, mas é transformar ele em código aqui de baixo nível. Outra coisa também. Outra maneira de falar. Você transforma em código de baixo nível. Certo? Transforma em baixo nível. Que daí está dizendo que ele está próximo do computador aqui. Mas aí vem a coisa legal. O que é um compilador, afinal? Um outro código? É um outro programa. Certo? É um outro programa. O compilador, na verdade, é um outro programa. É um programa que pega um programa em C e transforma esse programa em binário. Porque se ele roda, para ele rodar, ele tem que estar em binário. Se ele não tivesse em binário, o computador não saberia rodar o compilador. Certo? E aí a coisa fica muito legal. Para você rodar o compilador tem que estar em código binário. Se ele não tiver em binário, ele não roda. E o que ele faz? Quando ele roda, ele pega um código em C e transforma esse código em C em binário. Mas qual é a pergunta que te vem à cabeça? Sempre vem à cabeça essa pergunta. Como é que veio primeiro? Como é que fez o compilador? Como é que você acha que foi feito um compilador? Alguém pegou e escreveu um cara que era o compilador.c. Certo? Teve um cara que escreveu um cara chamado compilador.c. E aí, esse compilador.c, ele pode ser rodado na máquina? Não. Ele teve que ser convertido para esse compilador aqui, que pode rodar na máquina. E esse compilador aqui está em binário. Resolvida a questão, Heitor? Não, porque alguém tem que compilar o compilador.c. Alguém compilou essa bagaça aqui. Como é que o cara compilou isso aqui? Aí nós temos duas opções. Eu poderia compilar isso com o compilador. Eu poderia pegar o código do compilador e compilar o código do compilador com o binário do compilador. Ok? Cara, essa aula é uma aula que é muito triste de você dar ela remotamente. Porque é tão legal quando vê a cara de... Como é que você compila o compilador se o compilador não foi compilado? É tão legal você ver a cara de espanto, de incredulidade do aluno quando você está explicando isso, cara. Esse é o ponto. Como é que a gente faz agora? Da onde que a gente vai sair? Como é que a gente vai sair desse laço? Eu preciso de ter um compilador aqui. Esse compilador vai pegar o código do compilador e transformar o código do compilador e transformar num compilador. Mas daí não mudou nem um pouco o problema, porque agora eu tenho que pegar esse código aqui e transformar esse código nesse daqui. Como é que a gente sai dessa? Alguém fez um primeiro compilador. Alguém fez o primeiro compilador em binário. Certo? O cara escreveu o primeiro compilador em binário. Depois que ele escreveu o primeiro compilador em binário, ele pôde escrever um outro compilador em C. E aí ele compilou o outro compilador usando o compilador que ele fez em binário. Aí ele tinha um compilador, mais um compilador em C.
Então, bem, na próxima gravação a gente brinca de novo com essa ideia aí, como é que foi realmente que as coisas aconteceram, tá? Mas, basicamente, alguém teve que escrever algum código em binário. Isso parece muito assustador, mas não é tanto assim, não. Muito código já foi escrito em binário no passado, antes de surgirem as linguagens, os compiladores, o pessoal escrevia muito código diretamente em binário, certo? Isso era bem comum de se fazer. E vocês assistiram Perdido em Marte? Aquele cara, não sei, alguma coisa em Marte, do cara lá que plantou batata lá na Lua, em Marte? Acho que já. Assistiram? É um filme relativamente recente. Que ele encontra lá um robozinho lá em Marte, ele tem que reprogramar o robozinho. E ele escreve, se você assistir o filme, ele vai escrever alguns códigos em Hexa para reprogramar o robozinho. E ele reprograma o robozinho e tal. Na verdade, ele está escrevendo diretamente em código de máquina, diretamente em binário. O que o robozinho, o que que faz? Mudando o código diretamente, porque ele não tinha um compilador no robozinho. O robozinho não foi mandado com um compilador para Marte. O cara entrou lá, e ele alterou o código binário do robô. Vocês vão fazer um negócio que é muito mais, assim, ele é próximo do binário, mas não é o binário ainda, que é escrever em assembly. Assembly. Assembly é uma maneira de se escrever, basicamente, assembly. Escrever em assembly é escrever muito, assim, ele tá a 1 centímetro do código binário. Ele não é exatamente o binário, mas é assim, a única coisa que ele oferece é algumas coisas para você não ter que ficar lembrando todos os códigos. Ele vai te ajudar nessa parte, mas ele está muito próximo do binário. E vocês vão fazer coisas em assembly. Principalmente o pessoal de engenharia de computação não tem como fugir. Uma hora ou outra você acaba tendo que programar uma coisinha ou outra em assembly, mas geralmente coisas pequenas, tá? Eu não acho que vocês vão fazer coisas muito grandes, mas algumas coisas diretamente no binário, no código binário, vocês vão acabar tendo que fazer, tá bom? Mas aí nós temos essa brincadeira toda aqui, tá? Podemos falar sobre o que é um código interpretado. Como é que funciona o código interpretado? Para não ter que passar por toda essa história, a gente tem uma outra maneira de você organizar as coisas, que é assim, ó. Eu tenho o computador aqui, então vermelhinho a gente já sabe que é o computador. Eu vou colocar aqui, sei lá, de uma outra cor. Eu tenho meu programa está aqui em cima escrito em Python. Beleza? Certo? Eu vou escrever meu programa aqui em Python. E aí eu quero rodar o meu programa no computador. O que a gente faz num interpretado? A gente não compila o Python para binário. O Python vai continuar sendo aquilo que você vê. Sempre vai ser aquilo que você vê, certo? Mas o que se faz é o seguinte. Toda hora eu caio nessa. O que se faz é o seguinte. Ele vai criar um outro cara aqui em cima. Olha, lembra que todos aqueles carinhas que viraram binário, eles executaram em cima do computador. Em cima do computador. Pegou o binário, pá, colocou no computador e está rodando. Quando você está usando um cara que é interpretado, você tem aqui o interpretador. No caso aqui vai ser o famoso Python 3, certo? E o seu programa, ele vai rodar, quando está rodando um programa em Python, o programa vai rodar em cima desse interpretador aqui. Ele não roda em cima do computador de fato, ele roda em cima do interpretador. O interpretador é um programa. Esse programa, o interpretador, foi escrito em uma linguagem, provavelmente escrito em C, e ele foi convertido para binário, e agora você tem um binário que é o Python 3, por exemplo, e esse cara roda no computador. Quando você vai rodar um programa em Python, o programa em Python ele vem em cima desse interpretador, e aí quando você fala x recebe 5, o interpretador fala assim, não, ele falou x e ele falou esse traço de igual, tá, beleza, como é que eu falo para o computador fazer isso? Aí ele vai lá e faz as operações, ele internamente interpreta aquilo e faz e pede com que faz com que o computador execute o que tem que executar. O computador dá um resultado, ele pega esse resultado, volta lá para o programa, para o Python lá em cima e dá, olha, aconteceu isso. Aí o programa fala, então agora faz if não sei o quê. Aí, blá, tá, então vai lá para baixo e fica fazendo isso. Certo? Fica fazendo isso. Ele fica fazendo esse meio de campo entre o que está no seu programa e o computador. Programa, computador. E é por isso que é lento. Ele tem que ficar fazendo isso o tempo todo.
O cara, quando ele faz a compilação gasta um tempo para fazer a compilação, mas depois que ele compilou, acabou. O compilador sai de cena. O código-fonte, você pode apagar o código-fonte e apagar o compilador. O binário continua lá, o binário continua rodando, certo? Agora, enquanto você está fazendo com um cara interpretado, você não tem essa possibilidade. Você precisa sempre de ter esse cara aqui no meio. O teu código aqui, ele não vai conseguir rodar nativamente. Ele precisa de ter um interpretador aqui no meio para conseguir rodar, tá bom? Tudo bem, Heitor? Tudo certo. Agora, tem mais um carinha que entra nessa história, que é o máquina virtual, vamos dizer assim, a virtualização. Nós vamos explicar aqui também que é basicamente isso daí das 3 categorias. Tem também o emulador, mas o emulador é outra história. O que nós temos? Nós temos aqui o computador, tá? Esse belíssimamente desenhado aqui. E aí nós temos aqui em cima uma linguagem que ela vai rodar no computador, ok? E essa linguagem aqui, ela vai ser Java. Então nós vamos chamar aqui de helloworld.java. Java, você acha que Java é uma linguagem, é um código que eu já consigo rodar em cima do computador, Heitor? Acho que não. Não, não. Java é uma linguagem, ela é parecida com C, ela veio de C. Na verdade, ela veio de C++, resolvendo vários problemas que tem em C++. E uma linguagem odiada por muitos, mas adorada por muitos também. E ela não roda aqui direto. Então, o que a gente tem que fazer para pegar Java e rodar? Nós temos 2 opções para fazer para rodar Java no computador. Quais seriam essas 2 opções? Compilar ou interpretar. Compilar, e aí fazer ele virar um código executável, certo? Isso é uma opção. A outra opção é cria um interpretador e aí roda o Java nesse interpretador, certo? Ele não faz nenhuma das duas. Ele faz um negócio que é um misto dessas 2 opções. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vou ter que pegar uma outra cor, mas uma cor que apareça, talvez essa, certo? O que vai acontecer? Ele vai pegar e vai vir aqui no meio, ele vai ter uma outra categoria aqui, que é o nosso, vamos chamar de bytecode. É assim mesmo que a gente se refere a esse tipo de coisa aqui. É um bytecode. Para você chegar no bytecode, você tem que compilar, certo? Para chegar no bytecode, você tem que compilar como a gente fazia antes na hora que eu estava trabalhando com a compilada. Só que tem uma diferença. O bytecode não é código de máquina ainda, não é código binário, no sentido que o computador consiga rodar. O que você precisa? Você ainda vai precisar, aqui no meio, de um cara, certo? Você vai precisar de um cara, que daí, no caso, é a nossa VM, nossa máquina virtual, a Virtual Machine, certo? E aí, o seu bytecode, ele vai rodar em cima da VM. Ele roda diretamente em cima da VM. Aí a VM vai pegar o bytecode, vai... Repara, a VM ela vai interpretar o bytecode e rodar ele em cima da máquina, do computador, certo? Então, na verdade, parece até que ele tem uma baita desvantagem, porque ele tem o pior dos 2 mundos, né? Eu compilo e depois interpreto. Na prática é isso mesmo. Uma VM não passa de um interpretador de bytecode, certo? Mas aí tem uma vantagem grande nisso daqui. Para a gente entender a vantagem... Bem, a gente vai entender a vantagem na próxima gravação, que está chegando próximo dos 20 minutos, que é o recomendado para o vídeo não ter problema na hora de subir, tá bom? Eu vou parar aqui.